Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma revisão para o simulado. É terceiro ano, é INEC. Uma aprovação, tá? É hora da revisão. Tá? Espero que estejam tudo bem com vocês. Vamos fazer aqui um ótimo trabalho para que você faça aí o nosso simulado tranquilo, certo? Nosso simulado nós temos justamente, pessoal, para hoje, tá? As propriedades dos compostos orgânicos, que eu falei que é de suma importância para a sua aprovação, inclusive no Enem, tá? Com certeza deve cair alguma questão envolvendo as propriedades dos compostos orgânicos. Para isso nós trouxemos aqui aquelas tabelinhas que você já conhece. Essas tabelas você não vai encontrar em livro nenhum, pessoal, tá? Por exemplo, quando é para você comparar funções orgânicas diferentes, por exemplo, no que se refere ao ponto de fusão, ebulição, solubilidade, vá pela força intermolecular que você acerta. Aqui, se você perceber, está em ordem crescente de força da ligação, ou seja, a ligação iônica é a mais forte. Está presente, por exemplo, no sal orgânico. Ligação de hidrogênio, que antes era chamada de ponte de hidrogênio. São essas aqui, as principais funções: amida, ácido, fenol, álcool e amina. Lembrando que aumenta de baixo para cima, ou seja, a ligação de hidrogênio do ácido carboxílico é maior do que do fenol. O fenol é maior do que o álcool é maior que a amina. Então, se você comparar, por exemplo, um fenol e um álcool, quem é que tem maior ponto de ebulição? O fenol. Dipolo ou dipolar, certo? Você tem cetona, aldeído, éter e aleto polar. Então, aumenta de baixo para cima. Por exemplo, cetona e aldeído, quem ganha é a cetona. Força de Van der Waals ou força de London só acontece em moléculas apolares, são ligações fraquíssimas. Esta é hidrocarboneto e aleto apolar, beleza? Quando for função, ponto de ebulição, por exemplo, você pode, se for do mesma função, aí você vai pela cadeia principal, um dos critérios. Quanto maior a cadeia principal, maior o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior o número de hidroxilas, maior o número de pontos de fusão e ebulição. O número de carbonos também. Força intermolecular, acabamos de ver. Quanto maior a força, maior o ponto de fusão e ebulição. Bom, o único que está inversamente proporcional é o número de ramificações. Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Às vezes, você pode utilizar mais de um critério, certo? Agora, quando forem funções diferentes, aí o critério é esse aqui, é força intermolecular. Como, por exemplo, ó, eu estou comparando aqui o butano e o metilpropano. Estou dizendo que o ponto de ebulição, fusão e ebulição do butano é maior do que do metilpropano, sob dois critérios. Ou você vai pela cadeia principal, que eu coloquei aqui, ó, maior cadeia principal, aqui tem 4 carbonos, na cadeia principal do metilpropano só tem 3. Ou você vai pelas ramificações, ó. Quem é o mais ramificado? Metilpropano, então menor, ponto de ebulição. É o único que é inversamente proporcional. Quando eu comparei aqui óleo diesel e gasolina, veja, ou você vai pelo número de carbono ou vai pela massa molecular. O óleo diesel tem mais carbonos, aqui tem 18, a gasolina só tem 8. Evidentemente vai ter maior massa molecular. Portanto, o ponto de fusão e ebulição do óleo diesel ele é maior do que da gasolina. O critério aí ou foi a massa molecular ou o número de carbono. Como eu falei, pode ser mais de um critério. Outro, agora eu estou utilizando o critério da hidroxila, certo? Veja que a cadeia principal eu não posso ir, ó, porque é a mesma cadeia. Butanol, 2 e butanodiol. Então o critério melhor aqui é o número de hidroxilas. Quanto maior for o número de hidroxilas, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então quem tem maior ponto de ebulição é o butanodiol, que tem 2 hidroxilas. Agora, quando você comparar, pessoal, número de hidroxilas, tá vendo? Funções diferentes, aí você vai pela força intermolecular, certo? Aqui você tem um álcool, propanol 2, e aqui você tem uma cetona. Conclusão, o álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio, cetona não, tá? Então, cetona é dipolo. Então, ó, com certeza o álcool é maior do que a cetona, e o critério foi a força intermolecular. Então, são os critérios utilizados para determinar o ponto de fusão e ebulição de compostos, pessoal, em química orgânica. A solubilidade em água, mais fácil ainda. Ó. Quanto maior o número de hidroxila, mais solúvel é o composto em água. Força intermolecular, já falamos, quando for para comparar funções diferentes.
Número de carbonos, aí não, aí é inversamente proporcional. Quanto maior o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade em água. Menor será a solubilidade em água. Essa é a dica. Certinho? Vamos colocar logo aqui, ó, da solubilidade. Olha aí, ó. Aqui, ó, você vai pelo número de hidroxilas, pessoal. Quanto maior for o número de hidroxilas, certo? Maior vai ser a solubilidade. Então aqui eu tenho o butanol, ó, certo? Olha aí, o butanol 2 é menos solúvel que o butanol-diol, porque o butanol-diol tem mais hidroxilas, Esse é o padrão. E quando forem número de hidroxila, funções diferentes, mesma coisa, ó. Propanol e propanona, álcool e cetona. Quem é que tem quem é mais solúvel em água? É lógico que é o álcool, porque o álcool faz ligação de hidrogênio, pessoal. Então a força intermolecular que interferiu aqui, certinho? Beleza, pessoal? Então aqui nós vamos ver também, ó, nós vamos aproveitar e utilizar aqui a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Você sabe que pH menor que 7 é um pH ácido. pH igual a 7 é um pH neutro. E pH maior que 7 ele é básico. Então você tem aqui, ó. E é nessa ordem: ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. Então o ácido carboxílico apresenta um caráter ácido maior do que o fenol. pH igual a 7, que é um pH neutro. Você tem álcool e tem amida. Álcool e amida. pH maior que 7, você tem éter, que é básico. E principalmente as aminas. As aminas são essencialmente básicas. Vamos aproveitar e colocar aqui também a basicidade dos compostos. Olha aí, ó. Principalmente falando das aminas. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico, pessoal. E a ordem é essa. Olha só. As aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. E nas alifáticas que são de cadeia aberta, o critério é esse, ó. Você vai encontrar a questão no simulado assim. Aqui, uma amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a alifática terciária. A ordem decrescente, viu, pessoal? Que é mais básica do que a amoníaco, a amônia. E a amônia, aqui, ó, as aromáticas segue normal, ó, primária, secundária e terciária. Primária, secundária e terciária, certo? Professor, vamos colocar em exemplo, vamos pegar bem aqui, ó, as aminas alifáticas. Olha como é que é o comportamento das aminas alifáticas, já colocando na ordem, eu estou colocando exemplos. Então você tem a primeira aqui, ó, amina secundária, porque o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. Basta olhar também NH, ó. Se vier NH, ela é secundária, certo? Se vier NH2 é primária, se vier só o N é terciária. Então você tem aí, ó, primeiro, a ordem é essa: a amina alifática secundária é mais básica do que a primária e a primária é mais básica do que a terciária. Essa é a ordem. Eu coloquei até o nome, ó. A primeira, dimetilamina, a segunda, metilamina e a terceira, trimetilamina. Então você tem 3 aminas. Qual é a ordem da basicidade? Secundária, primária e terciária, certo? Ok, pessoal? Vamos ver nas aromáticas. Nas aromáticas segue a ordem normal, ó. Você tem primeiro a amina primária, que é nitrogênio ligado a 1 carbono. É aromático porque tem anel benzênico. Eu tenho aqui a amina secundária, nitrogênio ligado a 2 radicais aromáticos. E tenho também a amina terciária, nitrogênio ligado a 3 radicais aromáticos. Como eu falei para vocês, ó, se vier NH2, ela é primária, se vier NH é secundária e se vier só o N é terciária. Aproveitar e colocar o nome delas. A primeira é a famosa fenilamina. Lembrando que a fenilamina ela é mais conhecida como anilina. A outra você tem uma amina secundária. Amina secundária, que é a difenilamina. 2 radicais fenil, ó. Difenilamina. E por último você tem uma amina terciária. Nitrogênio ligado a 3 radicais aromáticos. Beleza? Que é a trifenilamina. Então a ordem é essa. Primeiro, a amina aromática primária é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária. Essa segue a ordem normal, né? Nas alifáticas, que é secundária, primária e terciária. Certinho? Aproveitar e fazer aqui umas questõezinhas com vocês, certo? Diz assim, ó.
O dietiléter, que está a fórmula aí, já está dizendo que é um éter, possui ponto de ebulição 36 graus Celsius, enquanto que o butanol, que tem hidroxila, possui ponto de ebulição 111. Olha a diferença, de 36 foi para 111, certo? E a pergunta é, o butanol 1 possui ponto de ebulição maior, por quê? Simples, pessoal. Você vai marcar aqui, olha só, o butanol tem hidroxila, então ele faz ligação de hidrogênio, enquanto que o éter é dipolo dipolo. Então é lógico que o ponto de ebulição do butanol é maior do que do éter. Força intermolecular é o critério, pessoal. Então, o butanol 2 ele tem maior ponto de ebulição devido à formação de ligação ligação de hidrogênio. Então a resposta só pode ser a letra C. É a justificativa. Pessoal, por incrível que pareça, hoje está parecendo uma questão fácil para vocês, certo? Mas é uma questão difícil. Como é que você vai saber quem é? Se você não conhece nem as substâncias, quem é que tem maior ou menor ponto de fusão e ebulição, quem é mais solúvel ou menos solúvel. Então, através das tabelinhas, você acerta todas. Segunda questão, vamos lá. Analise as substâncias abaixo. Vamos ver aqui com calma. Você tem a primeira, o etanol, que é um álcool. Segundo, você tem um éter, oxigênio entre carbonos. E o 3 você tem um álcool. Então você tem 2 álcools e um éter. Já sabendo que os álcools vão ser maior do que o éter, lógico. Certo? Se os álcools são maior do que o éter, vamos ver aqui, ó. Considerando a existência ou não de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ligando moléculas iguais e suas correspondentes massas moleculares, é de se prever que, sob a mesma pressão, os pontos de ebulição dessas substâncias sejam crescentes, ó, na seguinte ordem, que é a ordem crescente, de menor ponto de ebulição para o de maior ponto de ebulição. Essa é a dica. Então, resumindo aqui, você tem 2 álcools e um éter. É lógico que o éter tem o menor ponto de ebulição, então começa com 2. Então você já elimina 3 alternativas, pessoal. Você só fica entre a letra C e a letra D, ó. Aí ele colocou 2 álcools, né? Olha aqui, ó. O éter é o menor de todos, com certeza. Entre a éter e os álcools é força de ligação, né? É força intermolecular. Agora, entre os 2 álcools, aí você vai para outros critérios. Ou você vai pelo número de carbono. O etanol só tem 2 carbonos, o propanol tem 3. Então, quem tem 3 tem maior ponto de fusão e ebulição. Ou você vai pela massa molecular. A massa molecular do propanol é maior do que a massa molecular do etanol. Então a ordem é essa, ó. A ordem é o 2, que é o éter, é menor do que o 1, que é o etanol, que é menor do que o 3. 2, 1 e 3 só pode ser a força intermolecular, né? Só pode ser a letra C, pessoal. A resposta à questão é a letra C também. Com certeza eles vão fazer comparações, eles vão colocar estruturas diferentes, nome diferente, onde ele pode cobrar nomenclatura também, tá? Mas vão colocar sistematicamente para fazer comparações, ou ordem crescente ou decrescente. Vamos aqui, ó. A destilação fracionada é um processo de separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. No experimento, a mistura dos solventes propanol, que é um álcool, pentano, que é um hidrocarboneto, e acetato de metila, que é um éster, é destilada. A ordem de obtenção desses solventes através da destilação da mistura é... Pessoal, entenda uma coisa. Ó. Se é uma destilação, eu estou aquecendo. Então vai sair primeiro, tá? Vai destilar primeiro os de pontos de ebulição menores. Pode ver que no petróleo sai primeiro os gases, depois os líquidos, né? Não é verdade? Então... ele está pedindo aí a ordem crescente, pessoal. É a ordem crescente que ele quer, ó, através da destilação da mistura. A ordem de obtenção dos solventes. Então, quem é que sai primeiro? Quem tem menor ponto de ebulição. Desses 3 aqui, eu até coloquei aqui. Ó, a resposta vai ser pentano, que é um hidrocarboneto, que apresenta força intermolecular menor do que o éster, e o éster é menor do que o álcool. Você só poderia ficar entre a letra B e C, porque o maior de todos é o álcool. Só tem álcool no final aí na letra B e na letra C, ó. Eu coloquei aqui, ó, pentano, que é um hidrocarboneto, apresenta menor ponto de ebulição do que o éster, que é o acetato de metila, C-O é um éster, que é menor do que o álcool. O álcool é o único que faz ligação de hidrogênio dessas 3 substâncias. Então a resposta vai ser a letra B, porque ele está pedindo justamente aí a ordem crescente de ebulição. Questão boa para vestibular, para Enem, certo? Ok?
Porque ele coloca também, pessoal, a ordem decrescente. Na letra E você tem a ordem decrescente. Não está pedindo ordem decrescente. Está pedindo ordem o quê? Crescente. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Foi a força intermolecular, né? Só lembrando que nos alcanos, que é um hidrocarboneto, a força intermolecular, pessoal, é força de Van der Waals. Esta também, o etanol, o propanol, é ligação de hidrogênio. Vamos ver essa aqui, ó. Com relação ao tetracloreto de carbono de fórmula CCl4, pode-se afirmar que se trata de um composto. Composto o quê? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa a fazer, ó, a resposta é a letra D, né? Vamos provar. Covalente apolar, capaz de remover manchas de iodo de um tecido branco. Primeiro, o iodo é I2. Toda molécula simples ela é apolar e semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que o tetracloreto de carbono ele é apolar, pessoal. Tetracloreto de carbono, apolar. E é semelhante, dissolve semelhante, ó. Então ele é capaz de tirar manchas de iodo, porque o iodo é apolar. O tetracloreto de carbono, por exemplo, não se mistura com água, porque água é polar. É como se fosse água e óleo. Por isso que os hidrocarbonetos, pessoal, todos eles sem exceção, todos os hidrocarbonetos são insolúveis em água. Petróleo não se mistura com água não, tá bom? Questão 5, ó. O etanol, vamos ver essa aqui, o etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Então ele tem as duas polaridades, os álcoois, certo? São chamados anfifílicos. Essa palavra anfifílicos tem dupla polaridade. Dados os álcoois, ele colocou aí, ó, butanol, hexanol, propanol e octanol. Então ele colocou um álcool com 4 carbonos, but é 4. Um álcool com 6, hex, com 3, prop e com 8, que é oct. A opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois acima é: primeiro, você não vai pelo critério da hidroxila, porque todos eles só têm uma hidroxila. Se fosse duas, a terminação seria diol, mas todos terminam em ol, só tem uma hidroxila. Então o critério aí, pessoal, e não dá para sair pela força intermolecular, porque todos apresentam a mesma força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. Então o critério é o número de carbonos. É o número de carbonos, certo? Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto, certo? Porém não está pedindo solubilidade, ó, tá? De cara eu já sei que o menos solúvel aqui é o 4. Se ele quer ordem crescente, então tinha que começar com 4. Só fica entre a letra D e E. Já ganharia aí praticamente a questão, pessoal. Certo? Vamos lá, ó. Olha só, o butanol tem 4 carbonos, hexanol tem 6. Propanol só tem 3. E o octanol tem 8. Então quem é o menos solúvel aqui? É o octanol. Tá, ó. Quanto maior o número de carbono, menor a solubilidade. É o único critério da solubilidade que é inversamente proporcional. Porque os outros, né? Por exemplo, força intermolecular e número de hidroxilas é diretamente proporcional. Tá bom? Vamos lá então. Depois de 8 vem 6, que é o 2, ó. Depois vem quem? Vem o 1, que é o número, ó, o butanol tem 4 carbonos, que é 1. Então fica 4, 2 e 1. Já ganhamos a questão. E por último, certo? O mais solúvel, que tem menor número de carbonos, que é o propanol, que só tem 3, pessoal. Portanto, a resposta é a letra D mesmo. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 é a resposta para essa questão. Não é legal essa questão, né? Então nós fomos aí pela número de carbonos, né? Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Menos solúvel, com certeza, é o composto. Tudo bem, meus amigos? Vamos lá para a próxima questão. Essa você não pode errar. Em hipótese alguma, você pode errar uma questão dessa. Olha só. Dos compostos abaixo, qual é mais solúvel em água? Qual mais solúvel em água? Queremos o mais solúvel em água. Qual que é o mais solúvel em água? E então, o que é que vocês marcariam aí? Qual mais solúvel em água, pessoal?
Eu vou colocar aí 1 minutinho para ver se você acerta essa questão. 1 minuto é o suficiente para acertar. Tá na cara aí a questão. Vamos lá, 1 minuto. Olha aí, 1 minutinho se passar, né? 1 minuto passou e vamos responder. Lógico que a resposta, pessoal, só pode ser a letra E. Por quê, professor? É o único que faz ligação de hidrogênio. Ol é terminação de álcool, meu povo. Ol é terminação de álcool. Se você observar, ele poderia estar até pedindo uma questão mais robusta, pedir a ordem crescente, por exemplo. Tá? Você tem a letra A, é um hidrocarboneto. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Propano e propeno, na letra A e B, são. Cadê buteno? Né? Vamos só consertar isso, né? Né? Buteno. Certo? Você tem aqui, ó, o buteno. Quem sabe faz ao vivo. Buteno. Muito bem. Aí olha só. Esses três aí são hidrocarbonetos, né? Ó, propano, propeno e buteno são hidrocarbonetos. De cara já saberia que era insolúvel em água, já perderia. Aí só ficaria entre éter, que é o metox é éter, e propanol. Então você tem um éter e um álcool. Quem é que apresenta maior solubilidade? Quem tiver maior força intermolecular. No caso é o álcool, que tem hidroxila, pode realizar ligação de hidrogênio. Então a única que poderia ser a resposta aí só pode ser a letra E, pessoal. Mas não precisava nem essa explicação. Você tiraria de cara, ó. Alcano é um hidrocarboneto, propeno é um alceno e buteno é um alceno. Então são três hidrocarbonetos, só ficaria entre a letra C e D. E entre C e E, desculpa. Entre éter e álcool, quem apresenta maior ponto de ebulição, sem dúvida alguma, é o álcool. Beleza, vamos fazer mais uma. Essa aqui eu também queria que você acertasse. Preste atenção, ó. O composto representado... Ó, o problema é que antes de ler a questão, o aluno já visualiza ali e já quer marcar fenol. Certo? Ou então éter na letra A, porque tem fenol e éter aí. Certo? Mas vamos ver por que pode ser aí um ou outro. Só tem duas opções, né? Ou vai ser éter ou fenol. Porque álcool não tem na estrutura. E nem cetona. Certo? Então, de cara, só poderia ser ou éter ou fenol. Vamos ver qual é a resposta, porque nós não lemos a questão ainda. O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e é empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido é nomeado, tá? Qual é que apresenta caráter ácido aí, pessoal? Meus amigos, aprenda o que eu coloquei para vocês, ó. Caráter ácido, quais são os três maiores? Ácido sulfônico é mais ácido do que um ácido carboxílico, e o ácido carboxílico apresenta um caráter ácido maior do que um fenol. Certo? Éter não tem caráter ácido, pessoal. Éter tem caráter neutro. E caráter básico, professor, lembra principalmente da amina, por favor. As aminas não tem quem ganhe das aminas em basicidade. Então aqui eu tenho, ó, um éter e tenho um fenol. Qual dos dois apresenta maior caráter ácido? É lógico que é o fenol. O caráter ácido do fenol é maior do que do éter, pessoal. Não se discute isso. Agora, se tivesse ácido carboxílico e fenol, quem é que ganharia? O ácido carboxílico. Caráter ácido da química orgânica são os três mais fortes, ó. Ácido sulfônico, que termina em SO3H, ácido carboxílico, que é C-OH, e fenol, que é hidroxila, tá aqui, hidroxila em carbono aromático, ó. Isso aqui não é álcool. Álcool é hidroxila em carbono saturado. Aí não tem álcool, é um fenol. Tá bom? Então a letra B é a resposta.
Vamos fazer mais um agora de basicidade, olha aí, ó. Considerando as seguintes aminas. Você tem aí, ó, 1 é a metilamina, 2 dimetilamina, 3 fenilamina. Escolha a alternativa que indica a ordem decrescente. Decrescente de basicidade. Qual é a ordem, pessoal? Primeiro, as alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. Nas alifáticas, aminas alifáticas secundária, primária e terciária. Nas aromáticas, primária, secundária e terciária. Então, qual a resposta que você marcaria? A ordem decrescente. Lógico que não tem essa estrutura aqui não, pergunta. Aqui já faz parte da resposta, tá? Então, vamos colocar um minutinho aí para ver se você acerta. 1 minuto. Olha aí, 1 minutinho. Eu tenho também absoluta certeza de que você acertou essa questão. Absoluta certeza, tá? Vamos colocar as estruturas. Olha só. O 1 é a metilamina, eu coloquei até aqui, ó, tá? 2 é a dimetilamina. Tá aqui, 2 radicais metil mais amina. E o 3 é a fenilamina, que é essa estrutura que já estava lá. Você observa que as duas primeiras são alifáticas, só que o 1 é uma amina primária alifática, a 2 é uma amina secundária alifática. E a 3 é uma amina primária, só que é aromática, pessoal. Então, dessas aí, a menos básica, entenda, todas as aminas são básicas, mas dessas três, a menos básica é a aromática. Se eu quero ordem decrescente, eu quero dar mais básica para menos básica. Então, com certeza, no final vai ter que terminar em 3, pessoal. Então, só poderia ser a letra A ou a letra C. Ó. Você já descartaria 3 de imediato. E entre as duas primeiras ali, você tem a amina primária e secundária. É lógico que a secundária, pessoal, é mais básica. Como é que é a ordem? A amina alifática secundária é mais básica do que a amina alifática primária, que é mais básica do que a amina alifática terciária, certo? Então aqui só pode ser, ó, a resposta vai ficar 2, 1 e 3, que você vai encontrar na letra A, certo? Ele quer a ordem, justamente aquela ordem que eu apresentei para vocês, certo? É a única daquelas tabelas que não é exclusiva. Tá? Aquela ordem você encontra no livro do Ricardo Feltri, volume 3, mas aquelas outras tabelas você não encontra em livro nenhum. Por isso que é bom aprender essa aula aí, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Olha, uma das melhores questões da nossa revisão de hoje. Ó. Em relação a algumas características das aminas, quais das afirmativas abaixo estão corretas? Ele quer saber quais as corretas aí. Vamos lá então? Eu vou marcar aqui também 1 minuto para que você possa interagir com a gente aí. Né? Eu sei que é uma aula remota, mas você está com o seu papelzinho aí e vai analisar esses 4 itens, certo? Anotando aí, eu acho que é o 1 e o 2, eu acho que é o 2 e o 3. Então, qual que você marcaria? Pessoal, é uma das excelentes questões para vestibular, certo? Por isso eu quero marcar aí, vamos marcar agora aí para vocês, acompanha aí direitinho. Sempre tem que assistir às minhas aulas com rabiscando, com papel do lado, tudo, notando alguma dica. Tá, 1 minutinho para você fazer aí, 1 minuto.
Ok, vamos analisar então cada uma das alternativas, certo? A resposta vai ser a letra D. Somente o 2 e o 4 estão corretos. Agora eu quero analisar cada uma das afirmativas. Olha só, o item 1. As aminas são menos solúveis em água do que o hidrocarboneto. Pelo amor de Deus, pessoal. Dizer que hidrocarboneto é solúvel em água é uma aberração. Hidrocarboneto é insolúvel em água. Lembra do petróleo. A mina faz ligação de hidrogênio, pessoal. É falsa primeiro, olha aí, ó. A mina faz ligação de hidrogênio, é solúvel em água. Hidrocarboneto é apolar, é insolúvel em água. Todos os hidrocarbonetos são insolúveis. A dimetilamina, nós acabamos de ver na questão anterior, que é uma amina secundária, deve apresentar caráter básico maior do que a trimetilamina, lógico. Por quê? Porque a dimetilamina é secundária, sendo mais básica que a trimetilamina, que é terciária. Como é que é a ordem? Secundária, primária e terciária nas alifáticas. A terceira talvez seja mais difícil, né? Nós não estudamos ainda as reações, mas dá para entender, ó. As aminas podem ser obtidas por reações de desidratação das amidas correspondentes. Olha aqui, eu tenho uma amida. Ó. A amida é C-O-N. Tá? Eu já coloquei aqui, ó, C-O-NH2. E já grifei aqui em azul, ó, H2O. Não é desidratação? Eu vou tirar a molécula de água. Pessoal, se eu tiro a molécula de água, o que é que eu vou encontrar? Olha só, vai ficar um carbono ligado a uma tripla com nitrogênio. Isso aqui é uma nitrila. Então não produz amina, não. A desidratação de amida produz nitrila e libera água. E a 4, está perguntando se a anilina é uma amina aromática. Lógico que sim, a anilina é a mesma fenilamina. Fenilamina ou anilina é uma amina aromática. Na verdade, é a amina aromática mais conhecida, que mais cai em vestibular. A anilina, pessoal, é um corante utilizado, por exemplo, em confeite de bolo, para dar aquela coloração, né, do bolo confeitado. E tem a anilina industrial, que é utilizada para tinturação de roupas, também com intuito de corantes, né? O jeans, por exemplo, né, vem do anil. O anil vem da anilina. Olha aí, que legal, né? Vamos lá, então. E a última aqui, nós temos assim, né? Uma das últimas aqui, olha só. É uma das últimas questões, que tem mais ainda. Uma indústria química tem como despejo industrial uma substância abaixo numerada. Olha, pessoal, essa questão não é no Enem, mas tem todo o apelo. Você tem 5 substâncias. Ele pergunta, ó, para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico mais acentuado, que corresponde ao número. Primeiro, você tinha que procurar a amina, certo? O 1 é um ácido carboxílico, o 2 é um álcool, hidroxila em carbono saturado, o 3 é amina alifática primária, o 4 é uma amida e o 5 é uma amina primária aromática. O professor não entendia essas 5. Olha aí, C6H5 é o radical fenil, olha ele aí, ó, a anilina, pessoal, a fenilamina. Então só ficaria entre o 3 e o 5, mas é lógico que o 3 ganharia, pessoal. Por que o 3 ganha? Porque as aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas, certo? Então você só poderia ficar entre o 3 e o 5, que são aminas. Só que a 3 é amina alifática, a 5 é aromática, então a mais básica é alifática, sem dúvida alguma. E aí chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, certo? Foi uma revisão, né, para o simulado. E mais uma vez eu concluo dizendo que eu vou, diga assim, diga você aí, eu vou passar no Enem, certo? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece, certo? Mais uma vez eu digo, que Deus ilumine vocês uma sua aprovação. Já disse para vocês, né? Nem todos os dias a gente amanhece com aquela convicção, tudo, né? Quando você amanhecer dessa maneira, né? Cite um provérbio bíblico. Né? Um dos meus preferidos é esse, já deu para perceber, em todas as minhas aulas eu coloco, né? Porque na hora que eu digo, tudo posso naquele que me fortalece, ali dá energia para a gente, pessoal. Tá? Meu dia já é outro, meu momento já é outro, beleza? Então, já falei, é Deus com letra maiúscula, é vocês com letra maiúscula, porque é naquele, ó, tudo maiúsculo, porque existe uma ligação entre a gente, certo? Então, quero dar força para vocês nesse momento difícil que nós estamos passando. Não está fácil para ninguém não, pessoal. Mas nós devemos perseverar, ter resiliência, ok?
Eu espero encontrá-los com saúde e paz. Forte abraço a todos, que Deus os proteja.